Vamos falar agora sobre saúde. A endometriose é uma doença que atinge cerca de 6 milhões de brasileiras. É preciso reconhecer os sintomas para que o diagnóstico seja rápido e preciso. O diagnóstico de endometriose só chegou depois de muita dor. E esse é dos principais sintomas da inflamação da mucosa que reveste a parede interna do útero, que é o endométrio. Em geral, as cólicas são muito fortes e há um excesso de sangue no período menstrual, além de dor na relação sexual e uma fadiga crônica. Karine conta que teve que passar por vários médicos e realizar diversos exames até chegar ao diagnóstico. Sentiu na pele que a doença ainda é pouco conhecida por especialistas. A princípio foi muito difícil, porque o caminho é muito longo que a gente percorre, os sintomas são muitos. E o principal deles são as dores, as dores fortes que impossibilitam, incapacitam que a gente desenvolva atividades rotineiras, coisas simples do dia a dia, como muitas vezes cuidar de uma casa, cuidar de um filho ou até mesmo sair para trabalhar. Nos últimos 10 anos, ela passou por 3 cirurgias. A mais recente aconteceu há 90 dias por motivo grave e só foi descoberto depois de uma sequência de exames de imagem. Foi uma equipe multidisciplinar, um cirurgião geral junto com o cirurgião ginecológico e especialista na doença, na endometriose. Então, após 1 ano e meio de sofrimento com algumas cólicas, alguns sintomas, conseguimos chegar realmente que era uma lesão no intestino. E o tratamento realmente foi uma cirurgia de colectomia parcial, que chama. São os últimos 90 dias mais felizes da minha vida, porque eu não tive dor nesses 90 dias e espero não ter, nem tão cedo. Este especialista confirma que o tema ainda gera muitas controvérsias entre os médicos quanto ao tratamento. E enquanto a confirmação não acontece, a mulher portadora da doença sofre com dores fortes que podem ser incapacitantes. Geralmente a sintomatologia que se suspeita de endometriose são as dores pélvicas. Dores, inclusive, que às vezes são incapacitantes. Tem pessoas que não conseguem trabalhar no período menstrual ou no período ovulatório. Essa paciente sofre bastante de dores intensas e tem que ser diagnosticada precocemente e tratada. Hoje, o diagnóstico de Karine é grave. E apesar de não ter sentido dor depois da última cirurgia, ela continua tomando os medicamentos, já que a endometriose não tem cura e precisa ser controlada. Ela é uma doença que a gente faz a manutenção, a gente vai se prevenindo da melhor forma, a gente vai cuidando dela, na verdade, para não deixar que ela tome conta da gente. Segundo o ginecologista, o tratamento pode ser cirúrgico ou clínico, dependendo do estágio da doença. Se for num grau pequeno, você cauterizando os focos de endometriose, tirando aquelas aderências que elas produzem, geralmente o quadro melhora bastante. Quando é uma endometriose mais profunda, que tem aderência intensa no útero e nos anexos, e que essa paciente já tem uma prole definida, o ideal é que ela retire o útero, e muitas vezes até os ovários. Além de dor física e do preconceito quanto aos sintomas, as mulheres com endometriose ainda precisam lidar com dificuldade para engravidar. Isso porque 15% das pacientes têm idade reprodutiva e 30% dessas podem ficar estéreis. As mães que chegam, ou aquelas que querem ser mãe, que ouviram frequentemente das amigas que tem endometriose, não engravida, não é verdade, isso é um mito. A paciente que tem endometriose, ela pode ser tratada clinicamente, ela pode ser tratada cirurgicamente, o que ela precisa é ir sempre ao ginecologista. Karine tentou diversos tratamentos, mas o esperado filho não foi gerado no seu ventre. Mas o sonho da maternidade aconteceu através da adoção e, por isso, ela se sente realizada. Minha filha é adotiva, me satisfaz completamente e hoje esse desejo de maternidade foi suprido totalmente. Karine participa da Associação das Portadoras de Endometriose de Pernambuco, um grupo onde mulheres com as mesmas dificuldades se ajudam, compartilhando histórias e experiências. Muitas vezes é uma coisa que você passou, eu não passei ainda, ou então eu estou sofrendo com aquilo, e vem alguém que já tem um caminho percorrido na sua frente e te ajuda.